expandir um pouco mais, ô Laís, em empresas ali onde o Research Ops ainda não está implementado, quais são os para ti, assim, quais são os principais sinais, de que está realmente fazendo falta, assim? Boa. Eu vou citar aqui alguns sinais clássicos que eu até vivenciei, né, e até foi por isso que eu fui desenvolvendo a minha habilidade e a minha experiência em Research Ops, porque falando, assim, da minha experiência, eu normalmente entrei como researcher, né, eu atuava fazendo pesquisa, e a partir desses sinais que eu fui identificando, a partir desses pontos que eu fui vendo, fo eu comecei a desempenhar o papel, então, de Research Ops. E aí, posso começar falando pelo clássico, que eu acho que é o mais comentado, que é o recrutamento improvisado, ou aquele recrutamento que não é tão ético como poderia ser, ou aquele recrutamento que não tem uma taxa de resposta tão ali significativa ou alinhada com aquilo que está sendo esperado, né. Outra coisa que também é clássica, principalmente quando a gente fala de equipes que não são que são mais descentralizadas e equipes maiores, a gente tem a duplicação de estudos, né, porque ninguém sabe aquilo que já foi pesquisado, aquilo que foi pesquisado no passado, ou aquilo que talvez uma outra squad ou uma outra equipe já pesquisou, e aí a gente tem a duplicação de projetos de pesquisa, né, para além, agora falando de um outro aqui, que é o baixo uso dos insights, né, a gente entrega o projeto de pesquisa e a gente não vê, como que aquele conhecimento ele está sendo utilizado, então o conhecimento ele acaba sendo perdida, a gente começa a ver um monte de pasta desconectada, então isso também é bem comum e mostra muito claramente a ausência de Research Ops. Outra que também eu posso falar aqui são os pesquisadores sobrecarregados, né, que são os pesquisadores fazendo tarefas operacionais, em vez de focar na análise e no aprofundamento das recomendações mais estratégicas de UX e de produto. E é como eu falei antes, né, se você está fazendo mais preocupado no como fazer a pesquisa, você já está fazendo o Research Ops sem saber. Então, normalmente, quando a gente tem equipes de pesquisadores sobrecarregados, muito focados em tarefas operacionais, é um sinal claro da necessidade de Research Ops. E aí, acho que a última que eu consigo falar aqui agora é a equipe de produto tomando decisão no escuro, né, ou tomando decisão, assim, com pouca base, né, por falta de acesso rápido ou por falta de conseguir consolidar ali uma defesa e baseada em evidências, né. Eu acho que esse também é um sintoma clássico e que acontece muito no mercado. Então, assim, quando esses sintomas que eu mencionei ali, eles aparecem, é sinal que está faltando uma estrutura, e aí é onde entra Research Ops. Eu acho que foram sinais bem claros, assim, quem tá nos ouvindo nem vai questionar até talvez já esteja passando por isso, né. Mas eu fiz alguns eu quero destacar algumas da sua fala. Por exemplo, essa última que você disse, produto tomando decisão no escuro, isso eu acho que é um dos principais indicadores, né. Eh, Porque de fato a gente está falando sobre pesquisa estratégica e é insumos, é dados que vão gerar, insights ali para o produto que realmente vão aumentar ali a receita da empresa e tudo mais. Então, tomar decisão no escuro, né, sem base em dados é complicado. E aí tem outros pontos também que você citou muito bem, que é fazer a mesma pesquisa que já foi feita. Essa é Nossa, muito recorrente. essa é muito recorrente, com certeza, certeza. Eu acho que essa eu colocaria no top 3 ali, talvez sendo candidata para primeiro sinal, né. Tem outro ponto que você citou também muito bem, fazer pesquisa por fazer, né, e os estudos não serem utilizados, no final da conta, né. Isso é extremamente cara, é extremamente ineficiente, né, a gente gastar tempo, investimento e aqueles dados não serem usados, que se conecta com esse ponto de estar refazendo, muitas vezes, a mesma pesquisa que já foi feita, né. E por Aham. último, mas também não menos importante, outro fator crítico é a sobrecarga desses profissionais, principalmente em alocação ali em tarefas operacionais e não serem estratégicos de fato, né, então, Exato.
só para destacar É uma esses coisa que pontos aí. eu lembrei aqui agora, é que também quando a gente fala nisso tudo, eu costumo falar que uma das coisas que ajudam uma pesquisa ser trazer qualidade e trazer valor, é a possibilidade de fazer triangulação de dados. E se você Uhum. não tem uma estrutura que te permita isso, você não vai ter como fazer isso. Então você só vai conseguir entregar aquilo ali que foi pedido e não vai conseguir se aprofundar, não vai conseguir fazer uma triangulação, não vai conseguir comparar dados com pesquisas prévias e com outras fontes de dado que existem dentro da tua organização. Então até nisso ali eu acabei não mencionando, mas acho que essa, impossibilita qualquer forma de triangulação de dados, porque você não tem uma estrutura que permita isso. A gente não sabe o nível de conhecimento da galera que tá nos ouvindo aqui, nos assistindo. E só explica pra gente o que que é essa triangulação aí. A triangulação ela pode ocorrer de diferentes formas, né. Ela basicamente é você combinar diferentes fontes de dado. E aí você pode, por exemplo, combinar a fonte de um dado de research, de UX research, que, por exemplo, podem ser dados mais qualitativos ou de uma entrevista em profundidade, algo desse tipo, com dados, por exemplo, que vêm da equipe de dados mesmo da tua empresa, que daí são dados mais quantitativos, que talvez vão mostrar um outro nível de detalhe que a gente não vai conseguir pegar numa entrevista, né, até porque é um tipo de dado diferente. E aí, paralelamente a isso, você pode combinar, como eu falei, com pesquisas anteriores. E aí você pode combinar com pesquisas anteriores feitas para o mesmo produto, ou pesquisas anteriores que foram feitas considerando o mesmo público, né, o mesmo tipo de usuário. Então, deixa eu ver qual que é o padrão de comportamento desse usuário, até com outros produtos. Então a triangulação ela é muito flexível, você consegue combinar diferentes tipos de dados, né, mas é isso, você só consegue fazer isso se você tem uma estrutura por trás.